Por que eu deixei a religião e você também deveria repensar se faz sentido para você. Eu cresci num lar cristão, mas na minha casa, meus pais, eles nunca frequentaram nenhuma igreja, nunca. Minha mãe se diz até hoje católica. Meu pai, ele veio de uma família a família do meu pai é da congregação cristã. Então, assim, graças a Deus, eu acho que isso foi ótimo, porque, assim, tanto eu quanto meu irmão sempre tivemos muita liberdade de escolher, sabe, nossas crenças religiosas. Nunca foi imposto pra gente ir pra um lado ou pro outro, entendeu? Como nós moramos perto da família do meu pai até meus 5 anos de idade, então, assim, essas crenças deles vieram muito enraizadas em mim. Por exemplo, eu nunca consegui acreditar em santo, nunca consegui crer nisso. Já frequentei a igreja católica, já sou crismada, né? Minha mãe me batizou lá também, sou crismada. Já participei de textos, grupo de oração, grupo de jovens, já fiz esses EAC, né? O EAC, já participei de tudo isso. Mas nunca consegui me entregar, sabe? Acreditar mesmo com fé nisso, nas novenas, nos textos, essas coisas. Porque em mim era muito forte a crença que veio da família do meu pai, da congregação cristã. Então lá na congregação, eles não creem nisso, né? Então o que acontece? Ao longo dos anos, né, à medida que eu fui crescendo, sempre foi muito forte pra mim essa necessidade minha espiritual, sempre, gente, sempre. E aí minha avó, a mãe da minha mãe, ela era espírita, né? E aí ela tinha muitos livros. E eu li esses livros dela. Nossa, eu ficava assim, fascinada, sabe? Eu nunca frequentei na centro espírita, nunca fui, sabe, gente? Preconceito não, medo mesmo, era medo mesmo. Assim, por ignorância, né, gente? Por favor, você que é espírita, eu tô falando assim como uma pessoa leiga, entendeu? E a visão que a gente vê por fora, tá bom? Por favor, não tô discriminando nada, não. Aí, à medida que eu cresci, gente, eu comecei, sabe, a ler a Bíblia, e aí eu ia na igreja católica, aí eu já fui um tempinho também na congregação cristã, mas assim, nunca firmei nenhuma, sabe? Já fui na igreja, assim, algumas cultos, assim, batista, que mais? Universal, mas assim, nunca fui frequente, assim, sabe? De fazer parte, não. O mais, assim, que eu já fui foi Testemunho de Jeová, assim, que eu fiz estudo e que eu realmente fiquei muito assim, sabe? E nisso já foi agora, eu bem mais velha, assim, que eu fiz esse estudo com uma amiga minha. E assim, gente, pra mim, o Testemunho de Jeová estava respondendo muitas coisas, sabe? Essas minhas indagações e tal. Aí, beleza, gente. Então, até que assim, a gente foi analisar uma coisa assim, de nós estamos aqui nesse mundo, entendeu? Por isso que eu vou falar com vocês, por que eu falo assim de largar a religião? Eu digo assim, a religião, quando ela tá somando com você e tal, é ótimo. Eu acho que toda crença sua que te leva pra frente é muito bom, entendeu? Se você ter. Agora, o perigo, gente, eu acho que é quando a crença te limita, a crença te prende, sabe? Te coloca um medo do inferno. Então, isso pra mim, porque você vê, eu tinha, se eu não me engano, 12 anos. E aí eu teve uma fase em que eu ia bastante, sabe? Na congregação cristã. E assim, quando eu parei de ir na cristã, eu ia muito assim, nas férias, né? Porque meus parentes todos são, e lá onde a gente ia, lá em Nova Aurora, o pessoal lá, a maioria é. E assim, meus primos e tal, então a gente acabava indo também nos cultos. E aí tem uma fase que eu fiquei meio assim, sabe? E aí, gente, eu lembro que eu acreditei muito em tudo aquilo, entendeu? E aí eu tava assim, com medo de voltar a vestir calça, medo mesmo, gente. Eu acho que o nome é esse, é uma lavagem cerebral mesmo que a religião faz com a gente, sabe? Então, assim, as crenças, as doutrinas, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, vou pro inferno, isso pensa com uma criança de 12 anos, né? Então, e eu sei que isso é realidade, sabe, gente? Porque, assim, nada contra, eu acho que cada um vive do jeito que quiser viver. Mas eu sinto muito, assim, pelas crianças, sabe? Porque assim, ela já cresce com esse medo, entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e tal. Eu fui entendendo melhor, sabe? Eu falei assim, gente, eu fui... Tipo assim, eu tava assim, gente, eu não tava conseguindo seguir nada, porque eu pensava assim, gente, mas, tipo assim, eu não tava bem com aquela situação, sabe? Porque eu acho, principalmente nessa fase de adolescente e tal, você quer viver, você quer sair, você entendeu? Ver os colegas em festinhas, essas coisas tudo, coisas normais, nada assim, né? Fora do treino. São coisas da idade mesmo, sabe? Que a gente quer viver essas coisas. E aí, beleza, eu fiquei assim e tudo, ia muito na igreja católica com os meus colegas e tal. Beleza. E aí, gente, mas assim, nunca fui mesmo na igreja, mas ler a Bíblia, sim. Eu já li a Bíblia várias vezes, assim, principalmente o Velho Testamento, sabe?
Então, assim, até, ó, pra você ver, até esse tempo atrás, quando eu tive meu filho chama Isaac, né? Não é por acaso. Realmente, Isaac foi um milagre como Isaac da Sara e do Abraão. Então, gente, quando eu falo que religião, porque muitas vezes a pessoa entende assim, ela é ateia, ela não tem religião. Não, gente, eu não sou ateia. Hoje, eu vou falar assim, que eu não sei nem me definir, pra falar a verdade. Algumas pessoas falam assim, espiritualizada, que eu acredito muito, eu tenho certeza que existe Deus, sabe? Só que, gente, não é aquele Deus da Bíblia. Eu sei que é meio polêmico isso, mas eu acreditei muito no Deus da Bíblia e me frustrei muito, sabe? E não é o Deus da Bíblia, era o que as pessoas falavam, como ele era, entendeu? Sei que vocês entenderam, né? São as interpretações da Bíblia que o pessoal faz. Então, assim, gente, com isso, eu falei assim, ó, não tinha igreja, porque assim, é aquele negócio. Você vai numa igreja, às vezes não dá certo, não faz sentido. Pra você, não faz sentido pra você. Porque eu acho assim, gente, é isso que eu queria dizer pra você sobre religião. Eu acho que você é livre, eu sou livre, você é livre. Quem decide com quem você vai casar é você. Quem decide como você tem que se vestir é você. Quem decide o que você deve beber ou comer é você, entendeu? Então, eu acho que quando começam essas limitações, essas regras, essas rigidezes, e aí eles usam a desculpa que o caminho estreito que Jesus fala é esse. Não é não, gente. Porque tudo que a gente faz, gente, as consequências, nós arcamos com as consequências. Não tô falando nesse extremo, né? Tô dizendo coisas comuns, gente. Eu mesmo sempre fui muito tranquila, sabe? Graças a Deus, nunca tive nenhum vício e tal, nunca fui menina loucona. Às vezes eu até penso que eu podia ter sido assim, eu acho que às vezes se eu tivesse sido um pouquinho mais louquinha, eu acho que às vezes minha vida não, eu digo assim, as coisas, eu não tinha passado tantas coisas que eu passei, assim, desagradáveis, sabe, na minha vida. Eu sempre fui muito assim, sabe, procurei ser, né, gente, assim, muito careta, muito certinha, mas mesmo eu sendo assim, gente, pra mim a religião não servia. E até quando aconteceu tudo com meu filho, gente, eu continuava assim, eu li a Bíblia, eu me lembro que me ajudou muito, gente, isso eu falo com vocês, as palestras de um pastor da igreja presbiteriana. E até cogitei frequentar a presbiteriana, porque eu tenho grandes amigos assim, da presbiteriana, e são pessoas maravilhosas, sabe? Tem religião que você sabe, né? Por mais que eles falem, você não pode olhar as pessoas, mas é aquele negócio, é pelos frutos que você conhece se a árvore é boa, né? Então não adianta, gente, não adianta. Eu digo por mim, eu não vou frequentar uma igreja que todo mundo lá é meio assim de caráter duvidoso, entendeu? Então, assim, eu gostei muito, me ajudou muito, gente, muito. Eu passei muitos momentos muito difíceis, sabe? Meu filho ficou internado 4 meses. Foi muito difícil, muito difícil. Só que mesmo nesse momento mais difícil da minha vida, meu apego era unicamente a Deus, Jesus e a Bíblia. Porque eu tinha uma crença, assim, cega nisso, entendeu? E eu tenho muita fé. Gente, igual eu falei com vocês, eu tô abrindo meu coração pra falar com vocês, porque eu acredito sim, Deus que fez um milagre na vida do meu filho, sabe? Meu filho tá aqui hoje, é Deus que fez o milagre, entendeu? Então eu digo pra você que nós temos acesso direto a Deus, não precisamos de religião pra isso, entendeu? Se faz sentido pra você religião, ótimo, é muito bom também. Não tô dizendo que não é bom estar numa religião. Eu acredito que igual tem pessoas que têm lá tipo assim, tem pessoas maravilhosas, fazem boas amizades, passeiam e vivem assim e vivem em comunhão, como eles dizem, né? Então, eu acho que é muito bom também, entendeu? Se faz sentido pra você, se te faz bem, te faz feliz, você faz o que você quiser, você sabe o que você quiser. Eu não tô aqui, tipo assim, eu não tô aqui impondo, eu só tô compartilhando pra vocês a minha opinião e minha experiência, entendeu? Eu não tô falando que eu tô certa e que vocês estão errados, não, entendeu? Eu tô falando o que é certo pra mim. Sendo assim, que mesmo nessa fase mais difícil que eu tive, eu não corri pra nenhuma religião, entendeu? Não corri pra nenhuma igreja, porque era uma coisa tão forte em mim, assim, porque igual eu tô dizendo pra vocês, gente, pra mim, não fazia sentido mais, né? Mas Jesus, Deus, sempre fez muito sentido. E foi a eles que eu me apeguei. Enfim, e aí o que aconteceu, gente? Logo depois disso, passou alguns meses, eu me divorciei, né? Aí eu me divorciei, saí da casa lá que eu morava, né? Com meu ex-marido, e voltei pra cidade aqui dos meus pais. E aí voltei, meu filho tinha 7 meses. E aí, gente, eu voltei pra casa dos meus pais, com um filho pequeno, e assim, sem dinheiro, sem marido, sem carro, sabe? Assim, gente, muito... Assim, porque foi muita coisa, né, gente? Não só o divórcio, mas assim, eu já tava muito, assim, aguentando muita coisa há muito tempo, sabe? Meu filho, né, a situação que meu filho passou. E assim, com pouco tempo já veio o divórcio e tal. Então foi muito difícil que eu passei, muito difícil. E nessas horas, gente, eu tive uma fase bem assim, sabe? Eu confesso pra vocês que eu tive uma fase difícil demais. Porque eu duvidei muito de tudo. Duvidei de Deus, duvidei da Bíblia. E muitas pessoas também me julgavam nesse tempo, sabe? Mas, Luane, Deus salvou seu filho. Como é que você tá falando isso? Gente, porque eu passei uma coisa
eu não desejo pra ninguém, entendeu? Tem gente que passa por um término de namoro e sofre, fica anos. Imagina você passar por uma separação com um filho pequeno, sabe, gente? E um filho que veio, assim, na provação. Tava destruída, gente. Destruída, a palavra é essa. Só Deus sabe. Deus que me manteve de pé. Porque é até me emocionante de falar. Porque, assim, o que eu passei, gente, foi Deus que me sustentou. E eu sei, assim, o que eu tô dizendo pra vocês aqui, e eu tô dizendo com o coração aberto, que Deus sabe, eu não vou mentir pra vocês aqui. Eu duvidei mesmo. Duvidei de Deus. Duvidei muito de tudo. Mas eu acho assim, gente, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que eu sei que até nessa época minha, assim, Deus estava comigo também, sabe? Eu tenho certeza que Ele estava, sabe? Eu estava no colo dele, com certeza. E Ele que me deu muita força, e eu sei que Deus entendeu também. E eu acho que foi por isso, depois desse trauma tão duro que eu passei, gente, assim, de questionamento de todas as crenças, que foi que eu me abri, sabe? Me abri pro novo, que eu abri minha mente. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Mentiram pra mim, sabe? Eu tinha um sentimento terrível, assim, de tipo, é tudo mentira, entendeu? É tudo mentira. Porque me disseram, lê a Bíblia que você vai ser feliz. Você vai na igreja, você seja uma boa pessoa, Luane. Olha, você seja uma esposa direita, você seja companheira do seu marido, Luane, que você vai viver um bom casamento. Então, tudo que disseram, gente, eu nunca fui perfeita, né? Claro que eu brigava também, tinha, né, os probleminhas que, né, todo mundo tem. Mas eu digo assim, gente, nunca fiz nada, assim, no meu casamento, nunca teve nada, assim, no sentido, assim, de violência, de traição, né? Então, nunca teve essas coisas extremas. E mesmo assim, nós nos separamos, né? Nós nos divorciamos. Então, pra mim, foi muito duro, gente, sabe? Não só pelo casamento em si, claro, que era uma pessoa que eu gostava demais, né? Nós ficamos juntos 9 anos. Mas, principalmente, gente, quem tá perto de mim sabe, pra mim o baque maior foi por causa do meu filho, entendeu? Porque eu fiquei casada 6 anos pra eu ter filho. Então, assim, eu não esperava nunca, gente. Jamais eu imaginei que eu ia criar um filho sozinha. E era uma coisa, assim, que... por isso que você vê que tudo é da infância, né? Eu lembro que na adolescência, meus pais, nossa, me enlouqueciam, entendeu? Menina, não pode engravidar sem casar, não sei o que. Então, eu tinha um trauma, assim, eu tinha um medo muito grande. Eu era virgem, tinha medo de, tipo assim, de arrumar um filho, entendeu? Você vê a loucura. Então eu tinha muito medo, sabe? De ser mãe solteira, pelo preconceito, nada contra, gente, entendeu? Hoje eu sou mãe solo, né? Mas eu digo assim, pelo medo que me colocaram, entendeu? Então eu tinha muito medo, parecia assim, que ser mãe acabou minha vida, acabou. Se eu tiver um filho sozinha, acabou. E quando aconteceu isso comigo, né? Eu já tinha, 34 anos, pra mim foi um baque grande, foi muito grande. O baque foi muito pesado. Só que foi a melhor coisa da minha vida, que eu falo com vocês, que Isaac, gente, foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? E vai ser sempre, porque foi ele que, tipo assim, abriu minha mente. Foi a partir daquela dor tão forte que eu senti que eu comecei a questionar todas as minhas crenças. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E assim, gente, eu, por exemplo, tinha muita crença, assim, muito negativa em relação ao dinheiro, gente, sabe? Mas depois eu vou falar mais, assim, certo pra vocês sobre esse negócio do dinheiro. Mas foi tudo. Aí eu comecei a questionar tudo. Aí foi aí que eu me abri, entendeu? Foi aí que eu me abri. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Não é o que... Não, a vida não é do jeito que me contaram. E foi aí que eu comecei a estudar e comecei a ver vídeos, sabe, sobre essas coisas. E me abri mesmo, sabe? Assim, abri minha mente mesmo, escancarei e coloquei muita coisa nova lá. E assim, porque eu digo assim, gente, hoje você escuta falando sobre isso, se faz sentido pra você a religião que você tem, as suas crenças, beleza. Ótimo, até você tá me ouvindo aqui, você fala assim, essa menina é louca, entendeu? Nada disso, entendeu? Isso é um pecado, ela vai pro inferno. Mas quando você passa um trauma tão grande, assim, que tipo assim, gente, as minhas crenças foram, sabe, tudo que eu acreditava, tudo que me disseram que era a forma certa de eu agia, e mesmo assim as coisas não iam pra frente, entendeu? E assim, gente, eu e meu ex-marido, a gente lia a Bíblia junto, entendeu? A gente fazia estudos, assim, eu e ele, sabe? E assim, gente, e tipo assim, e era assim, sabe? E a gente orava, sabe? A gente falava, a gente tinha tudo isso. E dizem assim, casal que ora junto permanece junto. Casal que lê a Bíblia permanece junto. E não aconteceu, entendeu? Então isso também foi uma coisa que, sabe? E foi muito doído. Eu tô falando com vocês hoje, parece que foi assim, de uma noite pro dia. Não foi não, gente. Foi um processo doloroso, muito doloroso. A partir de tudo isso que eu comecei a rever minhas crenças, entendeu? E hoje eu já decidi, hoje, graças a Deus, assim, pra mim, a religião não faz sentido mais pra mim, entendeu? Nenhuma religião, nenhuma.
Eu creio muito que a religião foi uma criação do homem, sabe? O homem que criou a religião, e muitas usam, gente, o poder delas para nos escravizar, sabe? Para nos manipular. E um livro também que eu tenho ele, que eu ainda quero, né, fazer resenhas de livros, que eu li, que abriu muito minha mente também sobre isso, que foi Mais Esperto que o Diabo. Acho que é assim que é o nome, né? De Napoleão Hill. Mais Esperto que o Diabo, foi. E eu tinha medo de ler esse livro. Olha o medo que a gente tem, sabe? De tudo isso. Então tem muitas coisas. Depois, gente, que eu me abri, nossa, minha vida, assim, começou a melhorar muito. Mas, assim, principalmente o interno, sabe? Eu tô caminhando ainda, tem muita coisa, né, gente? Nossa, eu comecei toda essa mudança minha, assim, eu me abri mesmo para tudo isso, foi com 35, foi 34 para 35 anos, foi. Eu me lembro que foi em abril de 2024, foi. Tava prestes a fazer 35 anos. Foi aí, gente, foi esse dia que eu lembro que o cara usou a palavra assim, que nós somos robôs biológicos. Isso ficou na minha mente. E a partir dali que eu comecei a estudar, que eu comecei, sabe? E tinha uma fase também que eu não acreditava em nada, igual como eu tô dizendo pra vocês. Eu achei que nós estávamos tudo aqui jogado, que um criador jogou nós aqui, pronto, se vira e morreu, acabou. E aí, graças a Deus, eu comecei a entender outras coisas, a estudar outras coisas que eu quero muito compartilhar com vocês. Por isso que eu falo, gente, esse canal meu, ele não é pra todo mundo, entendeu? E o que eu tô falando aqui, pode ser que se a primeira vez que você ouça, pode ser que você seja só um amigo meu, esteja aqui, você seja um curioso, entendeu? Mas eu sei que tem muita gente também que tá nessa jornada junto comigo, de autoconhecimento, de despertar. Então hoje, gente, o que eu acredito hoje? Eu acredito que nenhuma verdade é absoluta, entendeu? Que existe sim um pouquinho de verdade em toda religião. Eu acho que cada uma tem um pouquinho, sabe, de verdade. Acho muita coisa que eu acredito vem muito do budismo também, do hindu, que eu não entendo direito. Só tô falando que as pessoas que eu estudo falam, né, que isso veio do hinduísmo, isso veio do budismo. Mas é isso, eu acredito em tudo hoje, gente. Eu acredito em tudo, eu acredito em signo, eu sou muito mais feliz assim. E é isso, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Se fizer sentido pra vocês, né, que vocês curtam aí o vídeo e se inscrevam no canal, que eu vou falar mais sobre essas coisas que eu tenho aprendido, como é que mesmo que nós viemos parar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo.